Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Nós iniciamos esse culto, esse tempo, com alegria no coração, apesar de tantas limitações, tantas dificuldades, porque é Deus quem nos alegra. Eu queria iniciar esse tempo falando com o Senhor, para que a gente possa realmente ter o nosso coração renovado nessa noite, uma palavra de esperança para o seu coração. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai de graça, Pai de misericórdia, Pai de amor, nós te louvamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, porque realmente o Senhor tem sido esse Deus maravilhoso que sustenta as nossas vidas em meio às dificuldades, ó Deus. Queremos te louvar, ó Deus, porque as nossas famílias, as nossas casas têm sido sustentadas por Ti em meio às situações, em meio às dificuldades, ó Deus. Que a Tua boa mão esteja com cada irmão, ó Deus, com cada necessidade, ó Deus, sustentando o Teu povo com as angústias, consolando no luto, abençoando aqueles que estão aí angustiados, aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja com cada vida, ó Deus, nesse momento. E Deus, nós queremos iniciar esse culto, ó Deus, sabendo que é só o Senhor aquele que nos dá a segurança, a esperança, o sustento para viver, ó Pai. Queremos glorificar o Teu nome por isso, ó Deus, e pedir para que o Senhor dirija cada parte desse culto, fale aos nossos corações através dos cânticos e através da Tua palavra, ó Deus. Obrigado, ó Deus, mais uma vez por tudo, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Salmo de número 108, irmãos, para a gente iniciar esse momento de adoração, de louvor ao nosso Deus. Salmo de número 108, o texto diz o seguinte: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma, despertai saltério e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei louvores entre as nações, porque acima do céu se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Eu quero te pedir para pular alguns versículos comigo. Versículo 12: presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Então, esse texto fala sobre a gente viver um momento de adoração, de louvor, porque o nosso coração está firme em Deus. É Ele quem firma o nosso coração em meio a momentos tão difíceis como esse, e é exatamente por Ele estar sustentando as nossas vidas, por Ele cuidar de nós, nos dar vigor, para a gente poder caminhar. É por isso que nós vamos louvar esse Deus maravilhoso, e eu te convido a louvar aí da sua casa, cante junto conosco esses cânticos, louve ao Senhor nesse momento. Outro igual não
confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Irmãos queridos, nós vamos agora, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no texto de Jó, capítulo número 42. Nós estamos hoje iniciando uma nova série para trazer palavras de consolo, de ânimo, de esperança para o seu coração. E a série tem como tema esperança em meio ao caos. Nós vamos ver alguns exemplos bíblicos de como lidar com o sofrimento. E o primeiro que a gente vai tratar nessa noite é o exemplo de Jó. Jó, a gente sabe que foi um homem que experimentou o sofrimento de uma forma bastante intensa. Nós vamos meditar na história dele, aquilo que Deus pode falar ao nosso coração, no sentido da gente ter esperança em meio ao caos. Jó capítulo 42, nós leremos os versículos 1 a 6. Jó 42, 1 a 6, o texto diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ore comigo, meu irmão. Vamos falar com o Senhor, para que essa mensagem de Deus para o seu coração realmente seja algo que preencha a sua vida, a sua família com ânimo, com consolo, com a esperança para esses dias que nós temos vivido. Vamos orar. Grande e eterno Deus, te louvamos, porque o Senhor é esse maravilhoso Senhor, que
que nos acompanha na nossa caminhada de vida, sabe dos nossos dilemas, e Deus, a Tua palavra tem ensinamentos preciosos para momentos como esse que temos vivido. Eu quero pedir para que o consolo do Senhor, o ânimo do Senhor, a esperança que vem da Tua palavra, esteja com cada família, com cada lar. Esteja com cada pessoa, Deus, nesse sentido, para que realmente eles possam ter as suas mentes iluminadas, para que a Tua lei esteja presente nos seus corações e renove a sua esperança. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, eu queria meditar com os irmãos hoje nessa primeira reflexão da série Esperança em Meio ao Caos, sobre o aprendizado de Jó no caos. O aprendizado de Jó no caos. A gente pode viver momentos difíceis como nós temos vivido. A gente sabe, e você deve estar acompanhando aí nos noticiários, talvez repetir isso aqui é quase que reforçar um sentimento negativo, por tanto que nós temos visto esse tipo de número nos jornais, mas é o caso da gente relembrar, já são mais de 135 milhões de casos no mundo de Covid, mais de 2 milhões e 900 mil mortes, né? Sendo que o Brasil estava ali com o número de casos ali em terceiro, atrás da Índia, mas a gente tem visto quanto os números têm aumentado, e a gente voltou a ser o segundo lugar e maior número de casos no mundo nos últimos dias. Além disso, nós somos também um número muito grande de mortes, praticamente 350 mil pessoas já morreram no Brasil, vítimas de Covid. Tudo isso traz angústia para o nosso coração, preocupação, sem falar nas situações de impacto econômico, financeiro no bolso dos brasileiros, enquanto que nos Estados Unidos foram liberados trilhões de dólares para serem investidos na população. Já tem sido falado que nós não temos uma reserva como essa, e o Brasil, a tendência é que cada vez mais seja sentido o efeito de quebrar a economia que a gente nunca imaginou. Nós temos vivido esse tipo de preocupação, que dirá as doenças dentro das nossas famílias, casas, o luto de alguns irmãos. Como é difícil lidar com essas situações, como é difícil lidar com o sofrimento. Por isso que nesses dias é fundamental nós buscarmos esperança. Esperança nesses dias para a gente poder caminhar, enfrentar esses dilemas é fundamental. E a gente precisa perceber qual pode ser também o efeito dentro dos nossos corações, nas questões emocionais, e o quanto as pessoas ao longo do mundo têm experimentado, não só por causa do Covid, mas antes mesmo, onde se fala que o nosso século agora, 21, se torna o século onde a depressão é o pior mal da sociedade, que tem afetado inúmeras pessoas, causando grande angústia, causando sofrimento. Outras doenças emocionais, como síndrome do pânico e tantas outras coisas, têm acometido muitas pessoas. Então, lidar com o sofrimento é algo que a gente precisa saber como viver, ter esperança em meio ao caos. E esse é um grande dilema. Eu diria que é um ponto sensível lidar com isso, porque lidar com o sofrimento é algo que não é simples. Não há uma resposta fácil para o sofrimento, e a gente poderia aqui trazer 5 dicas de como lidar com o sofrimento, mas a gente não tem isso de uma forma tão simples. Às vezes a gente quer uma resposta pronta, e a gente acaba sendo raso demais para lidar com o sofrimento. O sofrimento vem até o nosso coração, invade as nossas vidas, e como responder ao sofrimento? E a gente poderia dizer então que existem algumas tentativas de lidar com o sofrimento. Por exemplo, existe uma expectativa de uma teologia sobre o sofrimento. Como explicar a ideia do Deus é bom e é poderoso e a gente experimenta o sofrimento? Esse é um dilema que vem de séculos e séculos atrás.
Como lidar com isso? E essas discussões sobre a Bíblia e o sofrimento são pontos bastante discutidos e não há uma resposta tão simples. Inclusive a gente vai ler daqui a pouco, ou vai estudar, meditar no livro de Jó, e Jó é um grande exemplo, o livro de Jó é um grande exemplo de como pode ser feito um mau uso do que a gente chamaria de teologia do sofrimento, ou seja, como é que eu justifico ou explico o sofrimento, por exemplo, na vida de Jó. E ele tem 3 amigos, que são Elifaz, Bildade e Zofar, e esses 3 amigos então tentam trazer algumas explicações para o sofrimento de Jó, mas eles mesmos falham em poder explicar verdadeiramente o sofrimento que Jó passa. E até mesmo Jó pisa na bola em alguns pontos, e a gente já vai conversar sobre isso. O grande problema é que, será que o sofrimento é em decorrência do pecado? Essa é a tese dos amigos de Jó. Será que o sofrimento pode ser uma consequência do pecado? E a resposta é sim, pode ser. Isso pode inclusive diferenciar o sofrimento de Jó, porque Jó, por um lado, era um homem íntegro, reto. A gente vai ver, no início do livro de Jó, que ele era um homem bom, e ele viveu o sofrimento. Quer dizer, coisas ruins podem acontecer com pessoas boas, mas acontece que existem sofrimentos que são consequências de certas atitudes que nós tomamos. De repente, tem uma doença sexualmente transmissível por um adultério, ou outras coisas nesse sentido. A gente sabe que o pecado pode gerar consequências, mas nem sempre. E a pergunta que fica é: por que Deus permitiu, por exemplo, o Covid? Será que isso tem a ver com o pecado? E a resposta é talvez. Como nós temos vivido como sociedade, nesse sentido, para poder entender que talvez Deus esteja nos chamando a atenção de alguns pecados que nós também temos vivido como sociedade. Agora, sofrimento é sempre consequência do pecado? A resposta é não. A experiência de Jó mostra exatamente que não é isso. Então a gente percebe que muitas vezes a gente precisa tomar certos cuidados com, por exemplo, uma forma de abordar o sofrimento a partir da Bíblia, ou a partir de uma interpretação da Bíblia chamada teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade vai dizer que nós, quando a gente vive com Deus, a gente não pode sofrer. Só que a gente percebe em Jó, em outros casos, que isso não é verdade. Nós podemos sim estar numa vida de obediência, de santificação, de busca de Deus, e mesmo assim passarmos pelo sofrimento. Então, não existe uma relação causa e consequência em todas as vezes, pecado e consequências e sofrimento. Nem sempre o sofrimento é consequência do pecado. Por outro lado, uma explicação que pode ser buscada através da psicologia, por exemplo. Como lidar com o sofrimento, ou melhor, como desenvolver sentido para a vida em meio a algo que não faz sentido. Por que nós estamos sofrendo? Por que existe o problema da fome na África? Ter sentido nessas coisas é um grande dilema. E outra coisa é que o sofrimento ele é experimentado de forma pessoal. Eu tenho o meu sofrimento, que pode ser muito menor que talvez o seu. Você esteja vivendo um sofrimento muito maior. E até muitas vezes se diz que o meu sofrimento é o maior do mundo, o seu sofrimento é o maior do mundo, porque é o meu sofrimento. Eu estou encarando ele, eu estou angustiado com ele. E a psicologia também tem certas limitações, certas dificuldades para lidar com isso, mas não quer dizer que a gente não tenha que buscar aí um acompanhamento de um psicólogo no momento difícil que a gente esteja passando. Por fim, a sabedoria humana pode tentar lidar com o sofrimento. E aí, existe até mesmo dentro do livro de Jó, homens experientes que vão tentar ensinar Jó, dizendo que ele estava sofrendo por consequência do pecado. Mas eles eram homens experientes, mais velhos, mas que ao mesmo tempo não necessariamente tinham uma vivência daquilo que eles estavam compreendendo daquilo que era verdade. Depois chega um homem chamado Eliú, mais jovem que eles,
e de fato é aquele que mostra a verdade sobre aquilo que estava sendo conversado, que não existe causa e consequência do pecado, nem sempre. Inclusive ele, como mais jovem, traz uma palavra ali contra os 3 amigos, mas também contra Jó, de que Jó não estava bem, olhando da forma como deveria, para o fato de que Deus sabe de todas as coisas, e Ele sabe o motivo, inclusive do sofrimento de Jó. Não é fácil entender isso, mas acontece que nem sempre a sabedoria dos anos, aliás, a passagem dos anos traz sabedoria, para lidar, por exemplo, com o sofrimento. Alguém já disse, inclusive, que tempo de vida não está intimamente ligado com sabedoria, porque a gente pode, inclusive, desenvolver uma amargura. Então a gente tem que saber viver e saber lidar com o sofrimento, e a gente vai tentar buscar na palavra de Deus experiências para o nosso coração, de Jó, de Jeremias, de Paulo, para a gente poder lidar com o sofrimento. Então, entrando propriamente no livro de Jó, o livro de Jó se passa num período que é relacionado aos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Não se sabe ao certo em que momento, mas se diz que Jó poderia ser até o livro com um período ainda mais antigo do seu período de passar, até talvez antes de Abraão. Então, por isso mesmo que a gente selecionou Jó, porque Jó experimenta um sofrimento, e naquele momento que ele estava vivendo, a gente não percebe exatamente quem são as pessoas que estão se relacionando com Deus. A gente sabe da história de Adão e Eva, dos seus filhos, mas ali existe um período que não é muito bem narrado, não existem muitos casos, mas o que é dito na Bíblia é que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se dizia do mal. Ou seja, nós não temos comparações com outras pessoas da época, mas a gente sabe que Jó era um homem que era destacado por Deus, onde que não havia ninguém na terra como ele. Não havia ninguém na terra como ele. Ou seja, Jó era visto como, por Deus inclusive, e Deus não tem uma opinião. Eu gostei muito dessa ideia quando eu estava estudando. Deus não tem uma opinião, Ele tem um diagnóstico, Ele define, Ele consegue analisar claramente de que Jó era o homem mais justo da sua época. Além disso, Jó era o homem mais rico da sua época, inclusive o fato de que, naquele momento que Deus destaca as qualidades de Jó, Satanás chega então e fala: tira as coisas que ele tem, tira a sua família, tira até mesmo a sua saúde, e você vai ver como ele não vai abandonar o Senhor. Então o que Satanás estava dizendo ali naquela situação é, as teses de Satanás, famosas teses de Satanás nessa situação eram: ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro, ninguém ama mais a Deus que a sua família. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres, que ele zelava, que ele fazia sacrifícios por eles, de uma busca intensa por Deus, inclusive para impactar a vida dos seus filhos. E ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo, do que a sua própria saúde. Essas eram as teses de Satanás. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque será que nós não temos amado mais ao dinheiro que a Deus, a nossa família do que a Deus, ou até a nós mesmos do que a Deus? Essas eram as teses de Satanás para a vida de Jó. Ninguém ama mais a Deus do que essas coisas. Será que essa tese pode se aplicar a nós, com a ideia daquilo que Satanás estava dizendo? O fato é que Deus, então, permite que Satanás, então, toque nas coisas, nos bens de Jó, na família de Jó e até na saúde de Jó. E aqui a gente pode ter uma discussão sobre por que Deus permitiu isso, estava brincando, jogando com a vida de Jó, mas uma coisa que nos traz esperança, já de imediato, nesse início do livro de Jó, é que nada foge do controle de Deus.
até mesmo a ação de Satanás está debaixo do controle de Deus. Satanás não pode fazer nada que não esteja debaixo do controle de Deus, e a gente pode ter expectativa de que Deus está no controle de todas as coisas. E ali então, Jó começa a amargar o seu grande sofrimento. Jó perde tudo que ele tinha, vive uma grande crise financeira, perde todos os seus filhos. Imagine a angústia de enterrar um filho, inclusive perde a sua própria saúde com uma grande doença na sua pele, até mesmo a sua esposa o convida, o motiva a amaldiçoar a Deus numa outra crise ali, conjugal e até mesmo de fé, mas Jó continua firme dizendo: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E quando a sua esposa então desafia a amaldiçoar a Deus, ele a chama de louco e diz: nós recebemos de Deus o bem, como nós não receberíamos também o mal? Jó é um grande exemplo de como lidar com o impacto de quando a dor chega. E ali chegam grandes amigos, e esses amigos olham para Jó, e aquela dor é tamanha, que eles ficam 7 dias apenas em silêncio, apenas próximos a Jó, mas sem falar nada, até o momento que Jó decide começar a falar. E ele então amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele então olha para si mesmo: e Deus, por que eu nasci? Por que as coisas aconteceram assim? Por que o sofrimento chegou até mim? E com essas palavras é iniciado então um grande diálogo, e é a maior parte do livro de Jó. O diálogo se inicia no capítulo 3 e vai até o capítulo 37, onde todo esse diálogo é narrado, de Jó com 3 amigos, onde ali é conversado sobre aquilo que nós falamos, sobre o seu sofrimento não é por causa do seu pecado, não, Jó. E eles começam então a trazer palavras duras, inclusive condenando Jó pelo seu pecado, e Jó tendo já que sofrer das suas consequências que ele estava sofrendo, ainda tinha que sofrer a acusação dos seus amigos. Então, meus irmãos, Jó é um grande exemplo de como receber a dor, e ser impactado pela dor, e ainda assim glorificar o nome do Senhor. A gente percebe que Jó glorifica a Deus: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ou aquela história de que a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó é um grande exemplo para nós. Mas, apesar de Jó ser um grande exemplo para nós, a Bíblia diz que todos pecaram. Jó também é um desses pecadores. Por mais que ele tenha um grande caráter, seja íntegro, reto, temente a Deus e que não se desvia do mal, o homem mais justo de sua época, Jó não é perfeito. E isso faz algo importante para o nosso coração. Sabe o que é? A gente aprender com o fato de que nós somos humanos. Jó é destacado por Deus como o homem mais justo da sua época, mas ele não é um super-homem, não é um semideus. Jó é um homem como nós, e assim como Jó pôde ser destacado por Deus como o homem mais justo de sua época, nós também podemos, ainda que com falhas, Deus vê Jó como íntegro. Deus conhece a nossa humanidade e sabe que nós temos as fendas na nossa alma. Mesmo assim, Ele pode destacar a nossa vida como sendo justo diante de Deus. Mas a pergunta é: qual foi o problema de Jó então? Jó recebeu inicialmente o seu sofrimento de uma forma bastante louvável. Mas o que acontece quando o sofrimento é de longa duração? Quando se passam meses a fio e o sofrimento continua? Irmãos,
olhar o Covid hoje é diferente de olhar um ano atrás. Um ano atrás nós não sabíamos com o que estávamos lidando, e muitos de nós, talvez como eu fiz isso, eu não imaginava que a gente estaria um ano depois ainda pensando quanto tempo se estenderia, porque por mais que a gente tenha já a esperança das vacinas, que já estão chegando, pessoas sendo vacinadas, por outro lado a gente sabe que os números têm aumentado, que boa parte da população, a maioria da população esmagadora não foi vacinada ainda, e a gente ainda não tem o prazo devido de quando toda a população vai ser vacinada, existe aí a limitação de produção de vacinas. O fato é que nós olhamos para o Covid de forma diferente. Talvez hoje o nosso coração esteja com menos esperança do que há um ano atrás, porque tudo está se passando, a gente olha e fala, quando isso vai acabar? Ou então você, passando por situações financeiras, já passou e continua agora enfrentando desafios grandes, doenças na família, pessoas que por anos e anos continuam do mesmo jeito, dentro da sua casa talvez. Como é lidar com sofrimento de longa duração? O John Piper diz uma coisa muito interessante sobre a vida de Jó. Ele diz que Jó tem muito ainda que aprender sobre o sofrimento e sobre Deus. E aqueles dentre nós que tiveram que suportar meses de miséria, iriam sentir que se a história se encerrasse no capítulo 2, seria ingênua e pouco verdadeira. É interessante como isso é verdade. A gente sabe que muitas vezes o sofrimento não acaba de uma hora para outra. A gente vai ter que enfrentar grandes coisas. E se Deus resolve agora, Ele já tocou na vida na família de Jó, nos bens de Jó, na saúde de Jó, agora acabou. A gente poderia dizer, mas Jó sofreu muito, mas foi rápido. Eu estou com um sofrimento aqui muito longo. Inclusive isso começa a fomentar na vida de Jó um sentimento até que Deus é seu inimigo, e aí começa um pouco dessa questão de qual é a fenda na alma de Jó. Jó ficou tão irritado que ele colocou Deus como seu inimigo. Olha só, Jó 13, 23 e 24, o texto diz, quantas culpas e pecados tenho eu? Me fala sobre a minha transgressão e o meu pecado, porque escondes o teu rosto e me tens por teu inimigo? Então a gente vê ali que Jó começa a ficar angustiado. Isso não quer dizer que Jó seja condenável, porque Jó está tendo uma experiência como a nossa. A Bíblia mostra textos de lamento ao longo de toda a sua narrativa, tem um livro de lamentações, tem vários salmos de lamento. A gente percebe como isso é um dilema nosso. Inclusive, no final do livro, caminhando para o final do livro, Jó 32 diz que se acendeu a ira de um dos seus amigos, aí o quarto amigo, que é chamado Eliú, contra Jó, porque este pretendia ser mais justo do que Deus. Jó começa a ter essa coisa do tipo, Deus, eu não fiz nada para merecer isso. Mas Jó não reconhece que ele é pecador. Por mais que ele não estivesse vivendo no pecado, ele tem a sua herança em pecado. E ali ele começa a ter um tipo de soberba na sua posição, até mesmo de se achar mais justo do que o próprio Deus. Por que Deus está fazendo isso comigo? Será que Deus está sendo justo comigo? E essa é uma experiência nossa. Mas aí nós entramos em Jó 42 para aprender um pouco como Jó aprendeu. A história conta que no avanço, a história de Jó conta, no final ali, a partir do capítulo 38, Deus se apresenta para Jó, finalmente. Deus então se apresenta, fazendo grandes perguntas para Jó, e fazendo ele aprender um pouco sobre tudo aquilo que ele tinha experimentado. Então, primeira coisa que Jó fala no texto que nós lemos, versículo 2, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó
depois de muitos diálogos, tentando explicar o sofrimento, tentando interpretar à luz da Bíblia o texto, o seu sofrimento, ele começa a entender sobre aquela questão do sofrimento, de que Deus pode todas as coisas e nenhum dos teus planos é frustrado. Irmãos, o interessante é que o livro acaba sem explicação do sofrimento de Jó. Inclusive, isso tem muito a ver com a nossa vida, porque muitas vezes nós passamos pelo sofrimento e não tem explicação. O livro de Jó fala muito ao nosso coração, porque assim como o livro de Jó acaba sem explicação do sofrimento, nós passamos por situações que não têm explicação. Nem sempre nós vamos entender o porquê do nosso sofrimento, mas uma coisa Jó aprende aqui: se ele não sabe o porquê do sofrimento, ele constata o poder de Deus. Isso vem até mesmo antes de Deus resolver os seus problemas, de Deus cuidar novamente da sua saúde, de Deus dar em dobro seus recursos, de Deus dar outros filhos para ele. É interessante pensar sobre isso, porque o poder de Deus não é reduzido pelo sofrimento, irmãos. Preste atenção nisso. O poder de Deus não é reduzido pelo sofrimento que a gente passa. Porque por vezes a gente pode achar que o poder, a capacidade de Deus, até o amor de Deus está condicionado a fazer algo para nós, para se provar como Deus, mas não é assim que funciona. Esse é o grande ponto, porque Jó aprende não daquilo que Deus faz na vida dele, em meio ao sofrimento, mas Jó aprende da própria palavra de Deus. Deus vem, e são 4 capítulos, do capítulo 38 ao capítulo 41, com 70 perguntas retóricas, ou perguntas que não têm resposta, onde Deus pergunta: onde você estava, Jó, quando eu criei todas as coisas, onde eu fiz o mar, que a terra ficasse seca e o mar recuasse, onde você estava, onde eu criei isso, aquilo, outro, onde você estava, o que você acha que sabe de todas as coisas? Porque Jó estava querendo definir quem é Deus, se achando sábio, nessa posição de orgulho. Então a palavra de Deus, e não a manifestação de uma cura de Deus naquele momento, levam Jó a constatar: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E essa é uma coisa que a gente precisa pensar: será que a palavra de Deus nos faz perceber quem Ele é? Ou nós só temos essa clareza se Deus fizer algo para nós, assim como Tomé, ver para crer? E nós precisamos então olhar para a experiência de Jó aqui, e viver essa experiência de olhar para quem Deus é, olhar para aquilo que Deus fez ao longo da história, e que Ele não precisa ficar se provando para nós, pelo contrário, Ele é Deus. E naquele momento então, ele entende: bem sei que tudo podes. Sabe o que isso faz a gente ter esperança? Tudo Deus pode, Ele criou todas as coisas, Ele pode sim mudar todo o curso da nossa história, do Covid, por exemplo. A questão é que Deus está permitindo, isso não reduz Deus. Isso, a gente precisa aprender o que Deus quer fazer conosco em meio a esse cenário todo que nós temos vivido. Ao mesmo tempo, isso faz com que a gente olhe e perceba que Deus tem poder para acabar quando Ele quiser, e a gente está no controle das mãos dEle. Inclusive, todo esse cenário de Covid faz a gente olhar para a nossa fragilidade, e esse é um grande problema, porque ao longo da história a gente fez tantas coisas, a ciência conquistou tantas coisas. Os Estados Unidos, como eu disse, que doou trilhões para a população, para poder se sustentar nesse momento, investiu nas pessoas, nos recursos que eles tinham, mesmo com todo esse poder, não sabe o que fazer em meio a esse cenário. Está vacinando a população, mas ainda está limitada em como lidar com o Covid, continua tendo casos e mortes.
não é o poder da humanidade, porque nós somos frágeis, e esse período que nós estamos vivendo nos faz refletir sobre isso, mas o único que pode todas as coisas é o nosso Deus. Então que esse poder traga esperança para o nosso coração. E outra coisa que esse mesmo versículo diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que esse texto nos diz, esse pequeno versículo nos diz, é que a história tem um plano. Ela não está perdida, sem projeto, sem desígnio, sem vontade nenhuma. Os planos de Deus foram traçados. A história não está perdida, não está fora de controle. Ela também não está no controle das mãos dos homens. Isso tem que fazer a gente pensar sobre isso. Não é à toa que a gente leia lá em Tiago, a gente querendo dizer, hoje eu vou fazer isso e aquilo. A gente deve dizer, se Deus quiser, quem somos nós para dizer que nós vamos fazer aquilo? Nessa autoconfiança. A história não está no controle das mãos dos homens, mas nas mãos de Deus. Versículo 3, o texto diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Jó encobre então o conhecimento de Deus, o conselho de Deus sem conhecimento. Ele quis saber das coisas, mas na verdade ele não entendia de fato. Ele até mesmo através da sua boa explicação sobre as coisas de Deus, sobre a teologia, e até mesmo sobre ele não ter pecado, entre aspas, ele se achou até numa posição de mais justiça do que em Deus. Mas a sabedoria de Deus é outra, completamente diferente da nossa. E Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece todas as coisas. A sabedoria de Deus é maravilhosa, então Jó constata: na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Que a gente possa ter confiança de que Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Versículo 4: escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Jó então agora não se coloca como mestre de teologia, eu sei das coisas de Deus, mas como aprendiz de Deus. Tu me ensinarás. O coração de Jó se torna humilde após o sofrimento, e esse é um ponto importante. No encontro com Deus, Jó se humilha, e o sofrimento de Jó traz essa experiência para a vida dele. O versículo 5, que é de grande impacto para o nosso coração: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Será que por vezes a gente não tem vivido como Jó, conhecendo Deus só de ouvir? Um conhecimento teórico, frio. Qual que é o efeito da experiência do sofrimento para as nossas vidas? Tem um sociólogo que estuda das coisas da religião, inclusive, chamado Peter Berger. Ele diz: a experiência do sofrimento não tem de ser algo inútil, ela pode ser uma forma crucial, ainda que dolorosa, de vivermos de forma plena. Porque por vezes a gente acha que a experiência de viver de forma plena é só na alegria. Não. O sofrimento não precisa ser algo inútil. O sofrimento de Jó traz uma consequência, um impacto profundo na vida dele. Faz ele deixar de se relacionar com Deus de forma teórica e fria, e ter um relacionamento íntimo e profundo com Deus. O sofrimento trouxe intimidade com Deus. John Piper diz mais uma coisa: o sofrimento não é dispensado à toa no meio do povo de Deus. É distribuído a nós individualmente de forma especial, como terapia pela mão dolorosa de nosso grande médico. E o seu objetivo é que a nossa fé pode ser refinada, e a nossa santidade, pode ser alargada, e a nossa alma pode ser salva e nosso Deus glorificado. Olha só quantas coisas que o sofrimento pode trazer para as nossas vidas. Olha que diz também 1 Pedro 1, 6 e 7: nisso exultais,
embora no presente, por breve momento, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo depurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o sofrimento faz na nossa fé saia de uma forma frágil, ou até mesmo no sentido de uma relação de troca ou de interesse com Deus, para uma fé extremamente valiosa, como ouro. Como está a nossa fé? Irmãos, a gente precisa perceber que o sofrimento de Jó, inclusive, não foi apenas uma ocasião para Deus ficar em glória diante de Satanás. Ó, Satanás, eu falei para você que Jó não iria pecar, ele não falou nada aqui, mas foi também a ocasião, a experiência que Jó viveu, foi uma ocasião para Deus aprofundar a visão, santidade e confiança de Jó em Deus. Para que serviu o sofrimento para Jó? Para que ele tivesse uma visão, uma santidade e uma confiança maior em Deus. Por fim, versículo 6, por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Mais uma vez, Jó provavelmente seria um grande destaque de uma vida santa, de uma vida de dedicação a Deus no nosso meio. Talvez ele seria aquele que é a maior referência dentro da nossa igreja, mas isso não quer dizer que ele era perfeito. E nesse momento Jó vive o arrependimento, e o sofrimento trouxe o pecado oculto de Jó, traz isso à tona, que era o orgulho. Irmãos, que o aprendizado de Jó nos faça aprender algumas coisas. Eu queria te chamar a refletir e praticar. Primeiro, qual é o aprendizado que nós podemos ter através do sofrimento que nós estamos vivendo? Que coisas estão ocultas que precisam ser colocadas à tona? Por exemplo, de Jó, o orgulho. Qual é o pecado meu e seu que está oculto, meu irmão? Segunda coisa, será que o sofrimento que nós temos vivido não tem nos sido uma oportunidade para a gente sair de um relacionamento teórico e frio com Deus, para uma experiência viva de intimidade com Ele? Jó vive isso. Jó vive quase que uma nova conversão, eu diria que um chamado ao arrependimento naquele momento. Será que nós não precisamos repensar a nossa vida para mudarmos algumas coisas em nós, inclusive a nossa intimidade com Deus? Por fim, Deus pode tudo, meu irmão. Ele tem projeto, Ele tem plano para a história. A vida não está perdida, fora de controle, ela está dentro do plano de Deus. Que isso traga esperança para o nosso coração, que diante do caos, o poder e o plano de Deus possa trazer esperança para o meu e para o seu coração. Eu quero orar com você para a gente encerrar esse momento. Querido Deus, Pai de amor, Tua palavra ela ensina tanto para os nossos corações. Talvez, assim como eu, muitos dos meus irmãos tenham olhado para a história de Jó em algum momento e achado que ele era realmente esse homem quase que uma santidade, uma perfeição. Não. Mas isso nos faz olhar para nós mesmos e ver que todos nós somos humanos, todos nós podemos cair no erro e ao mesmo tempo, todos nós temos oportunidade de em Deus termos a nossa vida destacada por Ele, de sermos justos, retos, tementes a Deus, e que nós evitamos o mal, nos livramos do mal. Mas Deus querido, que esse aprendizado em Jó nos faça olhar para dentro do nosso coração e perceber quais pecados estão ocultos ali dentro.
Deus, que orgulho não faça parte da nossa vida, que a gente não fique se achando mais bonzinho que os outros, que a gente não queira reduzir o poder de Deus por causa do nosso sofrimento, mas que ao mesmo tempo, Deus, essa palavra traga esperança, do fato de que até mesmo Satanás está reduzido debaixo do poder do Todo-Poderoso que é o Senhor, e que isso faça a gente olhar para o poder de Deus apesar da nossa fragilidade, mas reconhecendo quem nós somos frágeis, e ao mesmo tempo entendendo que a história não está fora de controle, mas está debaixo do plano do Senhor. Que tudo isso nos traga paz, e que essa experiência mude a nossa vida e o nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente seja cada vez mais íntimo de Ti, ó Pai, tenha uma relação mais profunda com o Senhor. Ajuda-nos, Deus, fala conosco, fala ao coração de cada irmão, ó Deus, que essa mensagem não saia vazia dessa noite, de cada lar que está sendo transmitido essa palavra, ó Deus, pelo contrário, que a gente possa ser impactado, Deus, não por mim, mas pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Obrigado, Deus, mais uma vez nós oramos, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, nós glorificamos o Teu nome, e oramos em nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe meus irmãos, ótima semana a todos, que a graça do Senhor seja com vocês.